Vamos lá? Desculpa, gente. Pode passar lá. Muito boa tarde a todos, eu sou o André Martins e nós estamos aqui no Ministério do Turismo para mais uma conversa online, pessoal, desta vez sobre cultura. Setor este que, como todos sabem, foi fortemente impactado pela pandemia do novo coronavírus, mas que, a exemplo do turismo, é alvo de ações do governo federal para superar este momento difícil e preparar sua retomada. Uma dessas medidas, pessoal, é a sanção pelo presidente Jair Bolsonaro da Lei Aldir Blanc, que define ações emergenciais para a cultura durante o estado de calamidade em função exatamente da Covid-19. O texto, pessoal, aprovado pelo Congresso Nacional, prevê o repasse de 3 bilhões de reais da União a estados, municípios e ao Distrito Federal para ações de apoio ao setor. Entre elas, o pagamento de 3 parcelas de um auxílio emergencial de R$ 600 mensais a trabalhadores com atividades suspensas, como artistas, produtores e técnicos. A lei, pessoal, também define um subsídio mensal à manutenção de espaços culturais, além de permitir a realização de editais e chamadas públicas destinados à manutenção de atividades. O cadastro, pessoal, dos gestores para a realização da transferência desses recursos é feito por meio da plataforma Mais Brasil do Ministério da Economia, que organiza os repasses. E essa iniciativa se soma a outras ações do governo na cultura, como a oferta de uma linha de crédito de 400 milhões de reais ao setor audiovisual e o apoio a pequenos grupos de cinema, entre outras. E para falar exatamente sobre esse repasse de 3 bilhões de reais a estados e municípios e também as perspectivas de avanços na cultura, nós recebemos hoje, novamente, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Obrigado por comparecer, ministro. Obrigado, André. É um prazer estar com você, com o Cristiano Hecker, aqui o nosso amigo, secretário especial da Cultura, Mário Frias, e a todos que, nesse momento, nos assistem aí via internet. Como o ministro disse, também acompanha a nossa conversa, secretário Mário Frias. Secretário, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado a você, André. Obrigado, Marcelo. Seja bem-vindo. Pessoal, e a gente também conta nessa conversa com a participação online do Cristiano Hecker, secretário de Gestão do Ministério da Economia. Secretário, também muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, André. Prazer participar dessa live com você, ministro Marcelo Álvaro Antônio, secretário Mário Frias. Cumprimento também a todos que nos assistem. Perfeito. Pessoal, para a gente começar, ministro, primeiro, qual é a expectativa do governo exatamente no sentido de apoiar, ministro, emergencialmente, aqueles trabalhadores da cultura que mais precisam de suporte neste momento? Olha só, André, o presidente Bolsonaro ele deixou muito claro, logo no início da pandemia, que brasileiro nenhum poderia ficar para trás. Foi uma determinação do presidente, e à medida que o presidente determinou, nós sabemos, e é obviamente de conhecimento de todos, que o setor da cultura e do turismo foram um dos mais afetados, os primeiros a serem afetados e provavelmente os últimos a terem uma condição de se reerguer. E para isso, o presidente Bolsonaro ele sanciona a Lei Aldir Blanc, que é uma lei que destina 3 bilhões de reais exatamente para o setor da cultura, dando aquele auxílio emergencial de R$ 600 para as pessoas que militam ou que trabalham no setor da cultura, além também daquela ajuda aos pontos de cultura em todo o Brasil. Nós podemos dar o exemplo aqui de teatros independentes, circos, cineclubes, espaços culturais em comunidades indígenas, centros artísticos e culturais afro-brasileiros, festas populares, então uma infinidade de pontos culturais que serão beneficiados através dessa lei Aldir Blanc. É cumprir, Mário, aquilo que o nosso presidente determinou, é não deixar ninguém para trás. Portanto, o pessoal da cultura, os trabalhadores ou os prestadores de serviços culturais do Brasil estarão amplamente amparados na lei Aldir Blanc. Secretário, pegando o gancho do ministro, a gente está falando de uma coisa importantíssima, que é um auxílio emergencial, mas, como o ministro falou, a gente também vai ter o apoio à manutenção
de espaços, atividades, haverá editais também. Como que essas duas coisas se complementam? Qual a importância dessas ações que se complementam nesse momento de dificuldades na cultura? Bom, como o Marcelo mesmo falou, é uma prioridade do presidente da República que a gente faça a cultura chegar a todos os brasileiros, né? Nesse caso, esses projetos, principalmente a Lei Aldir Blanc aqui, vai favorecer justamente um setor que, assim como o turismo, vem sofrendo diretamente, talvez um dos primeiros a sofrer logo o impacto, porque tanto o turismo quanto a cultura vivem de público, vivem de presença física, de visitações. Então, nesse aspecto, você conseguir contribuir diretamente com a verba que vai complementar e que muitas vezes é a principal de cada família dessa, que está diretamente ligada ao turismo, à cultura, que faz do seu teatro, faz da sua profissão o ganha-pão. Eu acho que é a prioridade do governo Bolsonaro nesse aspecto. E essa linha foi muito bem desenhada pelo ministro, né, pelo Marcelo, pela equipe da Secretaria de Cultura, junto com a equipe do Ministério do Turismo, para justamente atender as necessidades primárias hoje de quem vive diretamente tanto de cultura quanto de turismo. Ok. Secretário Cristiano Heckert, para a gente explicar essa questão técnica desses repasses, de que forma o uso da plataforma Mais Brasil para que haja transferências desses recursos da Lei Aldir Blanc pode, inclusive, aprimorar o processo de repasse chamado de fundo a fundo na cultura a estados e municípios? André, a plataforma Mais Brasil é uma ferramenta de automação de processos e transparência nas transferências de recursos da União. Desde que o presidente Bolsonaro, em abril de 2019, tomou a decisão de fazer convergir nessa plataforma todas as modalidades de transferência de recursos para estados, municípios e organizações da sociedade civil, nós já internalizamos 10 modalidades diferentes que rodam hoje na plataforma. Estamos falando de convênios, contratos de repasse, termos de parceria, termo de fomento, termo de colaboração, as transferências especiais que foram criadas no final do ano passado por meio da Emenda Constitucional 105 e já foram 100% operacionalizadas no primeiro semestre desse ano, já dentro da plataforma. E nós já temos também 4 fundos que rodam hoje dentro da plataforma Mais Brasil. O Fundo do Sistema Nacional de Emprego, o Fundo Nacional de Segurança Pública, o Fundo Antidrogas e o Fundo Penitenciário Nacional. Então, no momento que o Fundo da Cultura, operacionalizando esses recursos destinados pela Lei Aldir Blanc, vem também para dentro da plataforma, ele passa a se valer de todas essas ferramentas que já estão construídas e, com isso, facilita muito a vida, tanto para os gestores aqui na União, quanto para quem está recebendo esse dinheiro lá nos estados e municípios. Vou dar alguns exemplos apenas, né? Os estados e municípios já estão todos cadastrados na plataforma, porque recebem recursos dessas outras fontes que eu falei. Então, basta agora os gestores setoriais da cultura, lá no estado do município, verem se eles já estão cadastrados e com seus dados atualizados. Depois, toda a etapa de apresentação do plano de trabalho, aprovação do plano pelo Ministério, liberação do recurso, tudo é feito dentro da plataforma, que é um repositório seguro de registro dessas informações, né? Na hora de executar, o município ou o estado poderá já vincular as notas fiscais eletrônicas também dentro da plataforma e, com isso, ganhando agilidade na prestação de contas. E, como eu falei, temos também os instrumentos de transparência. Associado hoje à plataforma, nós já temos painéis gerenciais que estão acessíveis a qualquer cidadão, que podem acompanhar todos os repasses que são feitos, qual o valor, quem está recebendo. E temos 3 aplicativos, um voltado para o gestor, que repassa o recurso, outro para o fiscal, que está lá na ponta, acompanhando a execução, e outro para o cidadão, que também pode acompanhar em tempo real todo o dinheiro que é repassado e executado dessas transferências. Eu queria fazer uma colocação rapidinho. Posso Pois não, Marcelo? secretário. Cristiano, eu queria dar os parabéns, porque para nós hoje é muito importante conhecer a fundo todos os artistas no Brasil. E a plataforma Mais Brasil também vai dar para a gente essa possibilidade, né, Marcelo? A gente saber quem é esse artista, onde ele está. Geograficamente, o Brasil é um país continental, a gente sabe a dificuldade dessa frase que a gente usa do fundo a fundo, né? Eu acho que isso é um passo
democrático, muito importante. Tenho certeza que, falo pelo Marcelo também, quando eu digo que é um movimento que interessa demais ao governo federal e ao presidente, porque a gente sabe que assim a gente vai realmente ter a chance de conhecer quem são esses artistas, aonde eles estão, e a partir disso poder fazer um estudo de necessidade, né? Encontrar os invisíveis. Exatamente. Os invisíveis que, durante anos e anos, sempre militaram, sobretudo no campo da cultura, e que agora a gente está tendo essa oportunidade através da plataforma Mais Brasil, obviamente, onde os gestores se cadastrarão para receber o recurso e, sendo assim, identificar os invisíveis da cultura no Brasil. Ministro, falando ainda da plataforma Mais Brasil, como o secretário Cristiano Heckert falou, os estados e municípios já estão cadastrados, mas é importante que haja um acompanhamento dos gestores a respeito desse processo na plataforma Mais Brasil. E eu pergunto para o senhor, ministro, de que forma exatamente a participação dos estados e municípios, a quem caberá efetivamente a distribuição dos recursos na ponta, pode contribuir para o efetivo repasse desses valores previstos? Exatamente você disse, André. O primeiro ponto é ficar atento aos prazos. É bom lembrar aos gestores que temos que ficar atento aos prazos, para que não possa perder o prazo, sobretudo, de cadastramento na plataforma. Identificar esses usuários também vão ser aí uma atribuição dos gestores, né, nos estados. Então, é muito importante que os gestores façam esse trabalho através da plataforma Mais Brasil e também do cadastro gov.br. O gestor deve estar também, em breve, aliás, sendo anunciada a abertura do prazo de cadastro para o plano de ação e de indicação das agências de relacionamento do Banco do Brasil. Então, essa é importante informação aí para os gestores. Tudo será feito pela plataforma. E é fundamental estar atento às datas, eu repito isso aqui, para auxiliar, obviamente, os gestores. Nós contamos com os tutoriais de atendimento do portal. Portanto, um alerta aí para todos os gestores a não perder as datas e os prazos. Ok. A gente vai voltar a falar mais ainda da plataforma Mais Brasil, secretário Cristiano, mas antes de ouvi-lo novamente, eu queria uma opinião sua, Mário. Como, na sua opinião, secretário, a participação dos estados e municípios nesse processo pode também favorecer a descentralização dos recursos da cultura e também a consequente democratização do acesso a esses recursos, secretário Mário Frias? Eu acho que o Estado, eu acho que o município, ele entende mais das necessidades diretas do artista, do turismo dele, né? Porque ele está ali sobrevivendo daquilo. Então, acho que isso é um passo crucial, né? O Estado, idem, né? O Estado tem a obrigação de entender a responsabilidade, assumir essa responsabilidade diante dos municípios. Então, acho que isso aumenta e facilita o entendimento do governo federal. Quanto mais a gente tiver uma ligação menos ruidosa, quanto mais tivermos transparência em relação a essa relação entre governo federal, estados e municípios, né? Eu tenho certeza que uma das plataformas do governo federal é a transparência, né? Por isso, eu acho que muito importante o que o ministro falou agora, que as pessoas não percam os prazos, que as pessoas entendam que esse processo para o governo federal é de extrema importância, justamente para que essa verba destinada aí tão importante da Aldir Blanc chegue a quem realmente precisa. Então, eu acho que a gente entender o caminho de ida e de volta é muito importante. A leitura do município é diretamente ligada às necessidades de quem toca na praça, de quem tem um teatro, de quem tem um cinema, né, dos guias de turismo, das pessoas que vivem do próprio Estado, vivem da necessidade de que aquilo funcione, né? Então, a gente está vendo isso, né, ministro? A gente está vendo que, durante a pandemia, esse limão aí, a gente está vendo o sofrimento, a dificuldade que as pessoas estão tendo de ter o básico, né? O artista está sem o prato de comida, né? O dono do teatro, o dono do cinema. A gente está fazendo outros esforços também, né, Marcelo? Para que estamos trabalhando em outras frentes, em outras linhas, para diminuir o desgaste. Acho que a gente está obtendo sucesso também, né? Parabéns ao governo federal por isso, porque acho que realmente estamos fazendo um limão da limonada. Então, para mim, eu estou super feliz de poder estar aqui participando desse processo, né? É um processo árduo, é um processo de dedicação tanto do Ministério do Turismo quanto da equipe da Secretaria de Cultura. A gente já tem um ciclo de reuniões para resolver esses problemas e acho muito, muito pertinente que, como o ministro falou, que não se percam os prazos, que fiquem atentos às inscrições, que entendam
que esse processo é para acelerar que a verba chegue fundo a fundo. Secretário Cristiano Reckert, voltando à questão da plataforma Mais Brasil, eu queria que o senhor explicasse para os nossos seguidores, para quem nos acompanha nessa transmissão, como exatamente vão funcionar os prazos para que os estados e municípios utilizem os recursos destinados às ações na cultura. Como o ministro Marcelo e o secretário Mário bem colocaram, tudo vai ser feito dentro da plataforma. E isso é um grande ganho, né? Porque alguém já disse que dados são o petróleo do século XXI, e como eles bem colocaram, tendo as informações dentro da plataforma, isso vai subsidiar diversas outras políticas públicas da Secretaria Especial de Cultura e do Ministério do Turismo. Agora, explicando bem claro para quem nos assiste, são 7 passos que vão ser feitos dentro da plataforma. O primeiro é a atualização cadastral. Isso já está disponível, a plataforma já está no ar, então você, gestor aí do estado, município, já pode acessar, verificar se seus dados estão atualizados e, se não tiver, fazer essa atualização. Nós temos tutoriais para explicar direitinho esse passo. O segundo passo vai ser dado na sequência pelo Ministério do Turismo, como o ministro falou. Ele vai cadastrar um programa e vai abrir esse programa para o terceiro passo, que é o recebimento dos planos de ação elaborados pelos estados e municípios. Aí nós vamos para o quarto passo, que é o Ministério vai aprovar esses planos de ação e vai transferir os recursos para o estado e município. Aí cabe ao estado e município fazer a programação da aplicação desses recursos. Esse é o quinto passo. E aí nós temos prazos que são definidos na lei. Os municípios têm 60 dias a partir do momento que recebem os recursos e os estados 120 dias para programar no detalhe. Olha, vai ser esse artista, vai ser esse empreendimento que vai ser beneficiado, vamos fazer um edital de chamamento para esse tipo de fomento, programar tudo direitinho. Uma vez programado, a sexta etapa é executar, de fato, o recurso, o que precisa ser feito até 31 de dezembro deste ano. E aí, por fim, o sétimo é a prestação de contas, que, como eu falei, à medida que os documentos vão sendo registrados durante essas outras etapas na plataforma, vai ficar muito mais simplificada. Vai caber ao município e ao estado fazer o relatório de gestão ao final, consolidando toda essa documentação e apresentando suas contas ao Ministério do Turismo. Ok, secretário. Ministro, a gente sabe que o repasse desses 3 bilhões de reais aos estados e municípios, ele integra um conjunto de ações do governo nessa área de cultura. Como que o senhor avalia que essas medidas, ministro, elas podem permitir aquilo que o senhor vem falando da sobrevivência tanto do turismo como das atividades culturais? Como que a gente pode enxergar nessas medidas algo que vai levar exatamente a essa sobrevivência do setor? Primeiro, é uma resposta muito clara às críticas injustas, né, muitas vezes feitas com viés político-partidário na atuação do governo nessa pandemia. É bom lembrar que a Justiça ela atribuiu aos estados e aos municípios, né, a prerrogativa de atuação, né, através de decretos, de como será a abertura ou não do comércio. Ao governo federal coube, né, fazer o trabalho de socorro às empresas, às pessoas que trabalham tanto no campo cultural quanto turístico e as demais atividades do Brasil. Então, eu acredito que esses 3 bilhões de reais ela é uma resposta muito grande a essas críticas, mostrando que o governo Bolsonaro, ele não só disse, o presidente Bolsonaro, que ninguém ficaria para trás, mas está colocando isso em prática, em todos os setores. E agora chegou o momento do setor da cultura. E nós estamos trabalhando dia e noite para garantir que nenhum, como eu disse no início, nenhum brasileiro fique para trás. Essa é uma realidade agora também demonstrada na cultura. E nessa semana nós também, Mário, é bom lembrar que nós lançamos essa semana ainda um auxílio, né, aos pequenos exibidores. Fantástico. Né, são salas de cinemas, ou seja, empresários são pequenos exibidores que têm até 4 salas de cinemas. Então, um aporte de 8,5 milhões de reais para ajudar na preservação dessas pequenas empresas e também dos empregos. Como o Mário disse aqui numa outra oportunidade, o secretário Mário, muitas vezes a cidade ela só tem
aquele atrativo ali que é um cinema, cidade lá no interior do estado. Então, essa ação também ela vai ajudar a preservar, pelo menos, aí, esses pequenos exibidores, os empregos, que, com esses 8,5 milhões de reais. Eu quero aproveitar e agradecer também, né, que isso foi por meio da Ancine, do Banco do Brasil, o BRDE, que é o Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul. Então, nesse conjunto de esforços, aí, a gente conseguiu também contemplar os pequenos exibidores no país. Obviamente, um segmento dos mais afetados aí nessa questão da Covid foram as salas de cinema, sem dúvida nenhuma. E a expectativa é de que mais de 700 salas de exibição em 325 complexos de 180 empresas diferentes sejam beneficiados nesse montante. Além disso, a gente criou uma linha de crédito emergencial no valor de 400 milhões para o setor, né, e suspendendo temporariamente os pagamentos de linhas de crédito do programa Cinema Perto de Você. Ou seja, além de tudo, suspendemos aqui os pagamentos da linha de crédito nesse período da pandemia. As ações não param, né, e o compromisso, obviamente, é a preservação das empresas, dos empregos e a manutenção da dignidade de milhares e milhares de brasileiros. Perfeito. Secretário, falando ainda dessa questão do audiovisual, o senhor que vem exatamente do setor audiovisual, como que o senhor enxerga as perspectivas de recuperação desse segmento a partir das medidas, como o ministro elencou, 400 milhões de reais do Fundo Setorial do Audiovisual, 8 milhões e meio do Programa Especial de Apoio ao Pequeno Exibidor, e mais as outras ações também que já vêm sendo desenvolvidas na área da cultura. Como o senhor enxerga o futuro desse setor, o futuro da recuperação desse setor a partir da adoção dessas iniciativas? O ministro Marcelo falou muito bem, né, porque as responsabilidades diretas na relação com a saúde e com a administração da coisa pública ficou a cargo dos estados e municípios, né? Os estados, né, principalmente. Então, as nossas iniciativas, quer dizer, as iniciativas do governo federal têm sido justamente para sanar essas dificuldades, né? Nesse caso, como o Marcelo falou muito bem sobre os pequenos exibidores, muita gente às vezes não calcula e fala que é um cinema, então é cultura. Muitas vezes, né, ministro? O cinema ele é a única fonte de economia, ele é o turismo da cidade, ele também é a cultura. Então, a representatividade no momento de dificuldade, como passa o Brasil, né, com essas restrições em relação à Covid-19, esse movimento do governo federal tem que ser muito, muito enaltecido e glorificado, porque a gente sabe muito bem, né, Marcelo? Marcelo é mineiro, tenho meu avô é mineiro, então me sinto um pouco mineiro também. A gente tem o caso do cinema de Caxambu, né, Marcelo, que até comentei com você, que é um cinema que eu frequentei na minha infância, minha família frequentou, passando por uma situação muito difícil. Então, só quem vive de arte, só quem vive de audiovisual, quem vive do turismo, sabe a importância que tem um cinema desse para o coração da cidade, para manter a economia aquecida, os hotéis, os restaurantes, né? Muitas vezes também, como o ministro falou muito bem, o cinema não só é a única, mas é a maior atividade de entretenimento no lugar, né? No município, muitas vezes em cidades pequenas, que talvez os eixos Rio, São Paulo não conhecem também, imagina, interior de São Paulo inteiro, interior do Rio. Eu acho que é um movimento fundamental para a sobrevivência não só do audiovisual, mas da economia de muitas cidades pequenas. Está de parabéns, como o Marcelo falou, o BRDE e os órgãos responsáveis por essa atividade. A gente tem aqui que levantar a bola também da equipe da MTUR, da equipe da Secretaria de Cultura, da Ancine, do presidente Alex Braga, que tem sido efetivo, né, no apoio a essas iniciativas. Eu fico muito feliz, muito triste pelo momento. A gente sabe que é uma passagem da história que a gente vai lamentar, mas, por outro lado, tem que dar parabéns, tem que levantar a bandeira do governo federal, porque tomou a iniciativa. Como, mais uma vez, o Marcelo falou muito bem também, muitas vezes isso foi usado politicamente, né? A gente sabe que existe política em tudo, né? A política é a vida, né? A sociedade é a política. Então, que se dê glória e louros a quem tem. O governo federal está de parabéns por essas iniciativas. Como eu falei também, a plataforma Mais Brasil é
é um avanço histórico para o Brasil, que se diga isso, que se reafirme essa posição de transparência, de conhecimento do público, a gente poder ter uma espécie de censo e entender as necessidades realmente dos artistas pequenos. É uma prioridade do governo federal fazer com que a cultura seja acesso a todos, não uma cultura exclusivista, e sim uma cultura de inclusão. Eu estou muito feliz e estou dando os parabéns para o ministro, para toda a equipe dele, para a minha equipe também da Secretaria de Cultura e para todos os envolvidos nesse projeto. Ok, secretário Mário Frias. Bem, antes de começar a nos encaminhar para o fim dessa nossa conversa, secretário Heckert, o senhor falou dos tutoriais, né, para orientar os gestores. Eu queria que o senhor explicasse melhor como que os gestores podem acessar esse material. Esse material está disponível na própria plataforma Mais Brasil? Está disponível no nosso site, acessando plataformamaisbrasil.gov.br. Você vai ter acesso aos tutoriais, a ferramentas de treinamento online. Dali pode-se fazer o acesso à própria plataforma para quem já tiver cadastrado. E também, clicando em contatos, ali tem o telefone da nossa central de atendimento à plataforma Mais Brasil, aqui no Ministério da Economia, que está à disposição para atender os estados, municípios e esclarecer todas as dúvidas para efetivar esse processo. Ok. Bem, pessoal, com isso nós vamos chegando ao final dessa nossa conversa sobre cultura. Eu queria, antes de encerrar, deixar o espaço aberto para as considerações finais dos nossos convidados. Secretário Mário Frias, por favor. Cara, a minha consideração é mais ou menos o que eu terminei na última linha, né, Marcelo? A gente sabe o sacrifício que o Gino, que a Andréia, que a turma vem fazendo para que isso seja entregue de verdade a quem precisa, que chegue realmente fundo a fundo e que a gente atenda às necessidades hoje do povo brasileiro. Ok. Secretário Cristiano Heckert, por favor, suas considerações finais a respeito de todo esse processo. Só queria enaltecer, André, como é que, trabalhando em parceria, nós conseguimos disponibilizar rapidamente soluções para atender a população brasileira, né? Se a gente for lembrar, há um mês atrás, a Lei Aldir Blanc ainda estava sendo votada no Congresso, né? Então, parabenizar a toda a equipe da Secretaria Especial de Cultura, a equipe do Ministério do Turismo, né? Ministro Marcelo, já tivemos oportunidade de interagir em outros projetos nesse ano e meio de governo, sempre conduzindo com muita competência, com muita serenidade a equipe aí do Ministério. E esse é mais um exemplo, como o secretário Mário falou, juntando os esforços, nós disponibilizamos uma solução que vai ser revolucionária, não apenas para viabilizar o repasse desses 3 bilhões de reais agora, mas para estruturar uma plataforma em cima da qual outras políticas da cultura poderão, sem dúvida, ser desenvolvidas nos próximos meses e anos, beneficiando o cidadão brasileiro, que é para quem todos nós trabalhamos. Obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigado, Cristiano. Nós que agradecemos a participação do secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Heckert. Muito obrigado, secretário. Obrigado, Cristiano. Enfim, mas o senhor continua conosco aqui ainda. Ministro, por favor, suas considerações finais a respeito desse processo todo também. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de esclarecer que o governo federal ele tem trabalhado arduamente no intuito de colocar em prática aquilo que o presidente Jair Bolsonaro determinou, que ninguém ficasse para trás. Isso facilita muito quando a gente entende que o governo federal hoje ele conta com um corpo técnico do mais alto nível, da mais alta qualidade. O Mário, por exemplo, o Mário Frias, secretário Mário, chegou já dando uma outra dinâmica para a pasta da cultura, realmente com o intuito de descentralizar esses recursos, retirar isso, né? Os recursos da cultura sempre foram ali para um pequeno grupo e muitas vezes trabalhar de forma ideológica, e o Mário já chegou com essa disposição de descentralizar, reconhecer os nossos artistas regionais nos 4 cantos do Brasil, dar oportunidade para essas pessoas que realmente nunca tiveram uma oportunidade dentro da cultura. Então, isso, Mário, nos orgulha muito de ter você ao nosso lado, com toda a sua competência, a sua capacidade, que em tão pouco tempo você já demonstrou à frente da Secretaria. O Cristiano Heckert também, né, a gente, como ele mesmo disse, nós já tivemos a oportunidade, Cristiano, de trabalhar em outros projetos, e quando a gente sabe que o Ministério da Economia conta com secretários de tão alto nível, a gente sabe que esse conjunto de esforços vai culminar, como mesmo disse o Cristiano Heckert, em benefício para a população. Fico muito feliz
de saber que o presidente Bolsonaro conseguiu montar esse time aqui no governo federal, que está fazendo história. Isso nunca teve na história do Brasil. Uma assistência tão de perto da população, e a população que mais precisa no nosso querido país. E aqui, eu queria só finalizar a minha fala dizendo aqui, na verdade, uma notícia, aqui para aproveitar para dar esse recado para o setor do turismo, que a medida provisória 944 ela foi aprovada hoje, à tarde, no Congresso Nacional. Mas que medida provisória é essa, 944? É a medida que vai permitir todo o escoamento daqueles 5 bilhões de reais que veio como crédito extraordinário ao FUNGETUR. Então, existia algumas etapas a serem vencidas, algumas travas que precisavam ser destravadas, que foram destravadas na medida provisória 944. Portanto, é só aqui ratificar que esses 5 bilhões de reais, agora sim, vai chegar lá na ponta. Vai chegar, obviamente, a quem precisa. Todos os trabalhadores que estão no cadastro do Ministério do Turismo, todos os empreendedores que estão no cadastro e que fazem atividade turística no Brasil vão ter acesso ao crédito agora muito mais facilitado. Então, essa notícia ela é muito importante. Eu gostaria aqui de finalizar agradecendo, mais uma vez, o secretário Cristiano Hecker, agradecer ao secretário Mário Frias, agradecer ao André e agradecer, sobretudo, o presidente Jair Bolsonaro, que tem nos dado essa autonomia. Ele determina, dizendo que ninguém pode ficar para trás, e nos cobra. Isso aí nos estimula cada dia mais a trabalhar pelo Brasil e pelos brasileiros. Muito obrigado a todos. Obrigado, ministro. Pessoal, é importante, a título de informação para os gestores, o secretário Cristiano Hecker falou dos tutoriais. Além disso, secretário, eu só queria lembrar que o Ministério da Economia ele também tira dúvidas a respeito de todo esse procedimento da plataforma Mais Brasil pelo telefone 0800 978 9008. Repetindo, 0800 978 9008. E, além disso, também é possível obter mais esclarecimentos sobre esse processo pelo e-mail leiemergencialcultura, tudo junto, leiemergencialcultura@turismo.gov.br. Pessoal, eu também lembro que todas as informações sobre as medidas abordadas aqui, inclusive os critérios para a participação nesse processo e também novidades a respeito da liberação desses recursos, que em breve haverá informações a respeito de como esses recursos serão liberados, estão disponíveis no site do Ministério do Turismo, turismo.gov.br, e também no portal da Secretaria Especial da Cultura, o cultura.gov.br, além, é claro, das redes sociais dos dois órgãos, como o Facebook e o Twitter. Acompanhem, não percam. Eu queria novamente agradecer a presença de todos os nossos convidados. Ministro, eu queria falar mais alguma coisa? Sei. Queria agradecer novamente a presença de todos os nossos convidados. Secretário Cristiano Hecker, muito obrigado. Também queria agradecer a todos que nos acompanharam por essa transmissão na internet. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau.